Livro de Levítico, capítulo de número 15. Levítico, capítulo 15. Eu tinha dado um título a esse sermão, mas acabei mudando. O título original seria Coisas que meu pai ensinou a nunca falar em público. Capítulo 15 é um capítulo difícil, mas nós temos este capítulo precisamente em nossas Bíblias. E este capítulo 15 é mais um dos trechos do Código de Santidade do livro de Levítico que começamos a ver a partir do capítulo 11, onde o Senhor explica aos filhos de Israel como Ele queria que eles caminhassem, se mantivessem puros, santos e separados das nações ao redor. O Senhor estava, lembrem-se, preparando o seu povo para tomar a terra de Canaã, e eles fariam isso, mas teriam um desafio de também conviver com as nações ao redor. Eles não poderiam se misturar com elas, com suas práticas, com seus costumes, com a sua religião. O código, então, de Levítico aqui explica como o Senhor queria que os seus filhos permanecessem limpos, longe de toda e qualquer impureza, quando entrassem na presença de Deus para adorar. Talvez você já tenha olhado um pouco esse trecho durante a semana, ou parou para lê-lo hoje, preparando-se para a noite, e você vai perceber que o Senhor vai tratar de alguns aspectos que, por vezes, são desconfortáveis para nós, porque são bastante íntimos e pessoais. Eles falam dos nossos corpos, eles falam de nós mesmos. E eu gostaria de lembrá-los, nessa introdução, que enquanto estamos nos preparando para ouvir a leitura da Palavra de Deus, que por mais desconfortável que possa ser para você ouvir esta passagem em voz alta, ou até mesmo conversar sobre esse assunto, e você talvez nunca esperasse que fosse lido em uma reunião do povo de Deus, é o próprio Deus que nos lembra e reivindica esses padrões e preocupações com respeito à santidade do seu povo, inclusive na área sexual. Ou seja, a preocupação de Deus de que o seu povo fosse santo absolutamente em todas as áreas da vida, até mesmo naquelas áreas onde nós nos sentimos um pouco desconfortáveis em discutir uns com os outros tais assuntos. E Deus estava pronto para afirmar claramente: este aspecto da sua vida pertence a mim. Esse aspecto da sua vida é importante para mim, e o que você faz com respeito a isso afeta não apenas a sua própria santidade pessoal, mas a maneira como você se aproxima de mim para me adorar. A sua prontidão em se apresentar em minha presença, isso também afeta a sua convivência no meio da congregação. Levítico 15, portanto, nos lembrará hoje à noite que, assim como a impureza é uma contaminação que pode ser contraída pelo povo de Deus, em última análise, ela é uma imagem do pecado, do que o pecado trouxe na vida do homem. A contaminação, então, ela pode permear a vida e impactar todo um povo, não comprometendo apenas o seu testemunho, mas a sua capacidade e liberdade de desfrutar comunhão com Deus vivo. Então, ao lermos este material, tenhamos isso em mente. Veja, por que isso é oportuno para nós hoje? Porque nós vivemos em uma época em que, em nossa geração, se tornou uma prática de vida termos duas vidas ou dois momentos específicos, a vida religiosa e a vida lá fora, chamada de vida secular, a vida privada e a vida pública. A capacidade de viver em nosso mundo privado e pessoal e a capacidade de viver em nosso mundo público.
A aparência que damos para as pessoas quando elas olham para nós, mas também aquilo que nós buscamos quando ninguém está olhando para a gente. Veja como isso se torna muito claro quando nós percebemos acontecimentos que por vezes nos assustam. Recentemente, organismos de segurança em nosso país estão investigando uma possível prática que estava sendo executada por pessoas que se aproximavam de crianças, contraindo ou estando contaminadas com um vírus HIV, para também passar o vírus para elas. Veja, algo muito grave, para saber se isso realmente é real, mas supõe-se ou investiga-se que algumas pessoas tinham essa prática privada, enquanto, vivendo suas vidas públicas, ninguém imaginaria que tivessem tamanha maldade em seus corações. Veja que quando nós lemos esta passagem, nós somos chamados a atenção quanto a essa preocupação que Deus tem com o seu povo, para que nesta área também, que é importante para Ele, a pureza ela seja sustentada, ela seja mantida. Então, como é que nós vamos dividir a passagem de forma bem simples? Ela se divide em 3 partes bem claras. A primeira delas fala sobre as secreções ou fluidos corporais masculinos. A segunda, sobre as secreções ou fluidos corporais femininos. E, finalmente, você tem um resumo de tudo e o propósito dessa lei. Então, são 3 partes muito simples. A primeira delas, então, versículos de 2 a 18. No versículo de número 1, você tem, então, a ordem do Senhor para que Moisés transmitisse essa lei. Versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. A partir do versículo 2 até o versículo 18, então, você tem a explicação a respeito de como eles deveriam lidar com as questões de pureza nessa área da sexualidade, sendo homens. Eu vou ler. Falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo estanca, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar, o que tiver fluxo será imunda, e tudo sobre que se assentar será imundo. Qualquer que lhe tocar a cama, lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Aquele que se assentar sobre aquilo em que se assentar o que tem o fluxo, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa limpa, então esta lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imunda até a tarde. Também toda a sela em que cavalgar o que tem o fluxo será imunda. Qualquer que tocar alguma coisa que esteve debaixo dele será imunda até a tarde. E aquele que a levar, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tiver o fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tem o fluxo dele estiver limpo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. Lavará suas vestes, banhará o corpo em águas correntes e será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote. Este os oferecerá, um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação do seu fluxo perante o Senhor. Também o homem, quando se der com ele a emissão do sêmen, banhará todo o seu corpo em água e será imundo até a tarde. Toda a veste e toda a pele em que houver sêmen se lavarão em água e serão imundas até a tarde. Se um homem coabitar com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde.
Então você tem aqui, inicialmente, uma passagem que se refere aos homens e o que trata a passagem especificamente falando. Primeiro, nos versículos de 2 a 12, de doenças de longo prazo que produziam determinadas emissões ou secreções corporais. Talvez algumas dessas emissões fossem provocadas por comportamentos sexuais inadequados, o que nós chamamos hoje de doenças sexualmente transmissíveis. Versículos de 3 a 15 tratam do sacrifício de purificação designado por Deus, que deveria ser oferecido a favor do homem que teve este tipo de emissão, antes que ele fosse reconduzido à adoração, restaurado para poder prestar culto no tabernáculo. Nos versículos 16 e 17, nós temos uma referência a emissões corporais temporárias ocorrendo com os homens e, finalmente, sobre aquelas que aconteciam no ato conjugal, na relação sexual. Então, de forma muito clara, tratava de como a purificação deveria acontecer, como o sacrifício deveria ser oferecido para que aquela pessoa, aquele homem, sexo masculino, fosse restaurado à adoração. Versículos 19 a 30. Agora você tem uma referência às mulheres. Vamos ver, 19 a 30. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imunda até a tarde. Tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela se estiver assentado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ela, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação, e toda coisa sobre que se assentar será imunda conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar, esta será imundo, portanto lavará suas vestes, banhar-se-á em água, e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias, e depois será limpa. Ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, e os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação. Então, o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza perante o Senhor. Então, primeiramente, nos versículos 19 até o 23, há instruções relacionadas a emissões do corpo de uma mulher em relação ao seu ciclo menstrual feminino normal. Depois, no versículo 24, novamente emissões relacionadas ao ato sexual. Na sequência, versículos 25 a 27, questões relacionadas a doenças de longo prazo. Tenham isso em mente, especialmente porque no final nós vamos fazer uma comparação com o Novo Testamento, aquele ponto específico que lemos na liturgia da noite. Finalmente, você tem novamente o caso da mulher nos versículos 28 a 30, o sacrifício de purificação, que é designado para que ela pudesse ser reintegrada à adoração ao Deus vivo no tabernáculo. Então veja que é uma divisão muito simples. Por fim, versículos 31 a 33, nós temos o propósito da lei e um breve resumo dela, 31 a 33. Assim, separareis os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele com quem se dá a emissão do sêmen e que fica por ela imundo, e também da mulher passível da sua menstruação, e daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Então, nós temos aqui
uma breve divisão, ou uma divisão simples, com uma breve explicação sobre o que a passagem está falando. E a pergunta agora é esta: o que é que nós devemos fazer com tudo isso? É um tanto desconcertante até para ler. Faz sentido para nós que se uma pessoa tem algum tipo de descarga corporal, indicando uma doença, isso faria sentido, poderia haver um certo tipo de impureza cerimonial declarada para ele. Mas a questão é, por que emissões de fluxo entre homem e mulher, em uma relação de atividade sexual ou natural de eliminação em seus órgãos, porque foram feitos assim por Deus, dentro até mesmo dos laços do casamento, era considerado por Deus algo imundo e impeditivo para que o homem ou a mulher prestasse culto ao Senhor. Essa é a grande questão que a gente precisa entender. E aí, para isso, eu queria sugerir para vocês, pelo menos 5 coisas que podemos extrair desta passagem, ou 5 lições que nós podemos extrair desta passagem, algumas das quais explicam para nós, de certa forma, porque Deus estabeleceu padrões específicos com relação à pureza e à impureza, tanto em relação à doença, quanto em relação à nossa sexualidade, nossos órgãos sexuais e as nossas atividades sexuais. Primeira lição, então, tudo isso, mais uma vez, nos ensina sobre a santidade. Essa é a primeira verdade. É a primeira coisa que eu gostaria de salientar hoje, nesta noite, sobre a passagem em questão. Ela nos ensina a respeito da nossa compreensão sobre a santidade. Deus desejava ensinar o seu povo isso. Ao longo de todo o código de santidade em Levítico, o que é que nós vamos percebendo? Como a limpeza física, ou estado ritual de ser declarado limpo, estava relacionado à integridade física e à saúde do israelita, do adorador, daquele que pertencia ao povo de Deus. Então, qualquer coisa que considerasse uma pessoa menor ou menos do que fisicamente íntegra, qualquer condição física, quer fosse de fraqueza ou perigo pessoal, esse tipo de condição física tornava a pessoa impura, a impedia de prestar culto ao Senhor. Isso é muito sério. Ao longo deste código de santidade, nós já vimos isso, e isso nos lembra que o Senhor estabeleceu um padrão específico para que comparecêssemos à sua presença elevadíssimo. Desde o começo, ele exigia santidade da parte daqueles que se aproximavam dele para adoração. Se o povo de Deus só poderia habitar com ele por causa da sua santidade, não por conta da sua própria santidade pessoal, se a santidade era uma condição para que o povo tivesse comunhão com Deus na adoração, se antes de entrarem no tabernáculo eles deveriam ser santos, e até mesmo a impureza física, a fraqueza física, a doença física, a imperfeição física impediam o caminho para que o homem desfrutasse essa comunhão, isso não falaria de uma exigência de Deus extremamente abrangente? Isso não revelaria que o Senhor estabeleceu altíssimos padrões para que os homens pudessem comparecer em sua presença, na presença do santo para adorá-lo? Cada vez mais hoje, até mesmo nos círculos evangélicos, o que é que nós estamos acostumados a ouvir? Essa coisa de ser necessário um sacrifício perfeito, isso é fruto da elucubração ou imaginação legalista ou farisaica do Ocidente. Deus avalia na curva, Ele não está procurando perfeição para que se tenha comunhão com Ele, muitos dizem. Deus está procurando fidelidade, e você pode errar um pouco ao longo do caminho, mas contanto que você seja fiel, você vai poder chegar até a sua presença.
Quando nós lemos o livro de Levítico, irmãos, nós percebemos que o Senhor está apontando exatamente para a direção oposta. Fidelidade não é suficiente. Integridade, santidade, mesmo em nosso aspecto físico, era necessário para a comunhão contínua com Deus. E então a primeira coisa que aprendemos neste capítulo é algo que já aprendemos desde o capítulo 11. O padrão de santidade de Deus é altíssimo, alto, profundo e abrangente. O Senhor requer uma santidade para a comunhão com Ele que implique em pureza completa de todo o homem, do aspecto físico ao espiritual. Isto nos lembra porque nós precisamos de um sacrifício perfeito, não é verdade? Isso implica dizer a razão por que nós precisávamos de Jesus Cristo, a fim de que pudéssemos ser revestidos com sua justiça e purificados por sua vida e finalmente glorificados e aperfeiçoados. Sem Cristo seria impossível comparecer na presença de Deus. Somente um homem perfeito, com as qualificações perfeitas, integridade, santidade, abrangente, profunda, poderia nos garantir isso. E não é interessante o que Deus faz no plano da redenção por seu povo? A Bíblia diz que Ele nos redime primeiramente da penalidade do pecado. É o que Ele faz em primeiro lugar. Depois, Ele nos liberta do poder do pecado. Diz a Escritura: o pecado não terá mais domínio sobre você. E finalmente, Ele irá nos libertar para sempre da presença do pecado. Justificação, santificação, por fim, glorificação. Somos libertos da penalidade ou condenação do pecado, do poder do pecado, e este é o trabalho de Deus em nossa caminhada, em nossa vida, nos santificando. Por fim, glorificação, livres para sempre da presença do pecado. A pergunta é, irmãos, por que Deus faz tudo isso? Ele faz tudo isso para que possamos ter comunhão com Ele para sempre. Não é suficiente que Ele perdoe os nossos pecados, o poder do pecado sobre nós precisa ser quebrado, e assim Ele nos justifica por uma justiça alheia, a justiça de um homem perfeito. E depois Ele nos santifica, mas não basta quebrar o domínio do pecado, ele precisa ser removido completamente de nós, e isso nunca acontece nesta vida. Mas a glorificação na presença do pecado será removida quando um dia comparecermos na presença dEle. Por quê? Para que todas as barreiras à comunhão com Deus sejam removidas. Entendem? Levítico então nos lembra, irmãos, desse mesmo princípio, que a comunhão com Deus é algo que implica santidade. E a nossa busca, a nossa luta, conquanto não alcancemos a perfeição nesta terra, deve ser almejar pelo dia em que nós não sofreremos mais por conta da presença do pecado. Essa é a primeira lição. A passagem nos ensina sobre santidade. Número 2, fala também da importância do cuidado pessoal quando nos aproximamos com Deus. Essa é a segunda lição. Levítico 15 trata da importância que Deus dá com respeito ao cuidado pessoal do adorador quando se aproxima de Deus. Esta passagem, ela fala sobre isso, e desde que começamos a ler as leis rituais ou cerimoniais no livro de Êxodo sobre adoração, nós temos visto a repetição deste princípio de que é melhor termos cuidado quando entramos na presença do Deus vivo. Um pregador costumava dizer que nós não entramos na presença de Deus, ou não entramos na sala do trono sapateando.
Mas é o que hoje nós vemos na adoração. A palavra vai nos lembrar, entrar na presença de Deus é algo sério. Aproximar-se dele requer santidade. A mensagem, então, em todo o livro de Levítico, fala que o adorador precisa ter muito cuidado ao entrar na presença de Deus. E a principal preocupação nesta passagem é honrar a santidade de Deus, certificando-se de que você, como adorador, esteja separado de qualquer tipo de impureza que possa torná-lo impedido, impuro diante de Deus. E assim contaminado e caminhando na presença de Deus, você caia sob maldição, ou você caia diante do juízo de Deus, você esteja debaixo de maldição. Veja o versículo 31 mais uma vez. Veja o versículo 31 novamente. Esta é a explicação de toda a passagem, irmãos. Assim separareis os filhos de Israel das suas impurezas. Para quê? Para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo, que está no meio deles. Em outras palavras, alguém que estivesse cerimonialmente impuro, por ter contato com outra pessoa cerimonialmente impura, e ainda fosse até a presença de Deus no tabernáculo, seria visitado por ele com julgamento pessoal. Nesta passagem, então, o julgamento é colocado de uma forma mais enfática, de uma maneira mais contundente. Veja, para que não morram nelas, ou seja, para que não morram em suas impurezas. É a ênfase. Notem, irmãos, se esta passagem hoje não nos lembra o que Deus nos diz sobre o nosso cuidado pessoal quando nós nos aproximamos dEle, nós precisamos guardar os nossos pés antes de entrarmos na casa de Deus, na presença do Senhor. Como é que a impureza é vista aqui, em Levítico 15, como algo contagioso, que compromete a capacidade de certas pessoas que entraram em contato com ela, com a impureza, de entrar na presença do Deus vivo. Ou seja, a impureza é uma imagem que nos aponta para o pecado, que nos afasta de Deus, que faz separação entre o homem e Deus. Mas aí você pode argumentar comigo nesta noite, este é o ensino do Antigo Testamento, isso não tem nada a ver com os crentes na nova aliança, no novo pacto. A pergunta é, será que é assim mesmo? Eu preciso lembrar a você, nesta noite, de um caso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, relacionado à ceia do Senhor, onde as pessoas estavam indo até a presença de Deus, até a mesa do Senhor, na comunidade da nova aliança, na cidade de Corinto, indignamente, sem discernir o corpo, impuras. E o que foi que o apóstolo Paulo disse que estava acontecendo com elas? Elas estavam ficando doentes e muitas estavam morrendo. Continua sendo ainda hoje algo incrível para o homem acessar a presença do Deus vivo. Você sabe por que não acontece conosco hoje o que era tão comum naqueles dias? A graça de Cristo, somente a graça de Cristo. Se não fosse por Ele, talvez a nossa geração contasse ou contabilizasse o maior número de pessoas mortas comparecendo na presença de Deus, por entrarem na presença de Deus de forma irreverente e com um coração totalmente despreparado. A passagem então traz para nós novamente o tema do cuidado pessoal que devemos ter quando nos aproximamos de Deus. E eu acho justo dizer que
se existe alguma tendência hoje nas igrejas evangélicas, e eu não estou falando das igrejas ruins, eu estou falando das igrejas boas, que acreditam na Bíblia, que creem no Evangelho, que pregam a Jesus Cristo, e todo o seu ensinamento a respeito da sua vida e obra, é que o que existe muito hoje nessas igrejas é um certo tipo de casualidade sobre a abordagem ao Deus vivo. Um certo tipo de informalidade quando nós falamos em apresentar-se perante o Deus vivo. Sabe como muitas igrejas hoje veem o chamado adoração? O pastor chega na frente, ou o dirigente da liturgia, e diz: irmãos, boa noite, vamos começar o culto. Esse é o chamado adoração. Perdeu-se o sentido, a ideia da presença de Deus. Parece que a informalidade é aquilo que Deus gosta. Mas isso revela grande despreparo e falta de temor. Há uma certa leviandade em nos aproximarmos do Deus vivo, e esta passagem, irmãos, hoje nos lembra novamente sobre o cuidado pessoal que precisamos ter quando nos apresentamos diante de Deus. Essa é a segunda lição. Lição de número 3. Nossa santidade pessoal em relação aos outros também é importante para Deus. A passagem fala sobre santidade, fala da importância do cuidado pessoal com a nossa santidade, mas também fala que a nossa santidade em relação ao nosso próximo, ela também é levada em conta por Deus. Essa é a terceira verdade. E onde é que eu posso tirar isso desta passagem? Pense um pouco no que nós lemos. Embora estas leis tivessem até mesmo afetado o marido e a esposa, em termos de como se relacionavam entre si, estas leis teriam promovido especialmente a santidade no meio do povo, através da restrição e do cuidado no que diz respeito entre o contato de pessoas do sexo oposto. Quando você pensa sobre esses códigos, especialmente em relação ao ciclo da mulher, porque as meninas nesta cultura teriam se casado muito cedo e por causa do desejo de terem famílias numerosas, essas leis de pureza com relação ao ciclo feminino teriam principalmente um grande impacto não sobre as mulheres casadas, porque na maioria das vezes elas estariam em processo de ter filhos, e, portanto, algumas instruções específicas não se aplicariam a elas durante aquela época de suas vidas. Mas essas leis seriam extremamente importantes para as mulheres jovens e solteiras. Porque seria exigido que suas famílias, as famílias dessas jovens solteiras, tivessem especial cuidado com o seu contato com outras pessoas. E teriam pertencido a jovens solteiros. E suas famílias teriam que ter tomado muito cuidado de seu contato com mulheres solteiras para que não se tornassem ritualmente impuros. Essa era a prática de Canaã. Então, irmãos, essa exigência ritual de Deus teria promovido a santidade através da moderação e do cuidado em termos do contato entre os solteiros no meio do povo de Deus. É claro que também serviria para excluir a prostituição do meio do povo. Os povos de Canaã praticavam a prostituição cultual. Era normal para os cidadãos cananitas, ou povo da terra de Canaã, ter relação sexual durante os cultos chamados de fertilidade. Essas leis estabelecidas por Deus não permitiriam que tais coisas se aproximassem do tabernáculo, ou seja, a pureza sexual em toda a comunidade seria proclamada, preservada. Agora, pensem como isso é interessante, trazendo para os nossos dias. É algo que nós devemos refletir hoje, pensar em nosso tempo. Nunca uma família deveria colocar ou permitir que os seus jovens estivessem correndo riscos por contatos desnecessários. Acho que deveríamos pensar um pouco sobre isso,
Colocar nossos jovens em todas as situações possíveis e apenas esperar que eles se saiam bem diante das tentações é algo mau. Acreditar que eles vão passar por isso e eles vão vencer e eles não vão sair sem qualquer marca é algo perigoso. Se nós estivermos colocando os nossos jovens em todo tipo de posição comprometedora possível e esperar que eles superem isso. Como é que eu poderia ser mais prático aqui? Você já pensou que Levítico 15 limitava a quantidade do tempo que as pessoas solteiras poderiam ter mantido contato social regular umas com as outras? Hoje o namorado dorme na casa da namorada, a namorada dorme na casa do namorado. A namorada viaja com o namorado e os pais não dizem nada. Para cima e para baixo passeiam de carro, não há problema algum. São questões do nosso tempo, mas que nós precisamos refletir. Estamos ou não colocando os nossos jovens em risco, permitindo que eles corram riscos? Veja, o estabelecimento de marcos ou limites em Levítico 15 não permitiria que tais coisas acontecessem nas famílias do povo israelita. As oportunidades, então, de impureza sexual eram limitadas. Os riscos, então, eles eram reduzidos. Mas o que é que tem acontecido hoje? Hoje eu tenho que, até no aconselhamento pré-nupcial, dizer o seguinte para o casal que vai casar. Quando um pastor disser, pode beijar a noiva, não dá o desentupidor de pia na minha frente não, por favor. Porque o cara acha que está livre para dar aquele beijão, que é o beijo da núpcia. Não é o beijo na frente do pastor, nem na frente dos convidados, não. É o beijinho simples, é o cara dar aquele agarro na menina. Pronto, agora eu consegui. É a visão do mundo hoje, é uma loucura. Porque a gente não vê os casais casados, maridos e esposas fazendo isso no meio da igreja. Então não deveríamos pensar que poderíamos fazer isso no dia que o casamento então termina e o pastor diz assim, pode beijar a noiva, deixa isso para depois. Mas observem, é interessante que Deus se preocupe com isso quando a gente não se preocupa. Na verdade, as leis que Deus entregou para o povo para promover a santidade do sexo em meio à comunidade e com relação aos outros, é algo que nós fomos deixando de lado, achando assim, era uma ideia antiga dos nossos pais. Nós não precisamos nos preocupar com isso, o mundo mudou, o mundo é moderno. Vamos viver a nossa vida. Quando nós fazemos isso, corremos riscos e acabamos pecando contra Deus, essa é a verdade. Nós acabamos caindo e desagradando a Deus, essa é a verdade. Essa é a terceira lição. E chama a atenção dos jovens solteiros ou dos casais em relacionamento. O rapaz não é o seu esposo, se ele não casou com você ainda, e os limites precisam ser estabelecidos. A moça também não é a sua esposa, e os limites também precisam ser estabelecidos para que depois ninguém se machuque ou se fira. Veja, talvez eu não esteja tão preocupado com isso e você também não esteja, mas quem está preocupado com nós é acima de nós, é aquele que nos deu Levítico 15. Veja como isso chama a nossa atenção. Quarta lição, isso também nos ensina algo sobre o culto, a adoração. Veja, Deus não ensinaria apenas sobre o cuidado na aproximação com Ele, no quesito de santidade sexual particular, ou com relação às outras pessoas, mas também com respeito à adoração. Como eu disse a vocês, os vizinhos de Israel, eles viam a atividade sexual livre, de forma diferente. Atividade sexual com prostitutas, também de forma diferente, elas serviam no templo, na adoração aos falsos deuses. Deus então aqui alerta sobre isso, e também em todo o Antigo Testamento, quando os profetas de Deus
falavam aos filhos de Israel para que não imitassem os costumes e as práticas dos cananeus. Por quê? Se envolviam em orgias sexuais, rituais, como parte da adoração. Agora veja como isso é interessante, porque em total contraste a isso, Deus vai dizer que até mesmo as emissões ou fluxos corporais legítimos, descargas corporais legítimas, poluições, por exemplo, que um homem poderia ter, um jovem poderia ter, o tornava ritualmente impuro. Ele precisava de purificação ritual para comparecer na presença de Deus. Isso estabelecia, irmãos, um total contraste com as religiões de fertilidade da terra de Canaã, que incluíam a atividade sexual como prática comum entre as pessoas, sem nenhum critério. Deus vê até mesmo esta atividade sexual, a legítima e boa dentro do casamento, como algo que impedia, temporariamente, que a pessoa pudesse entrar na presença de Deus. Ele vai então mostrar que havia barreira e era necessário purificação. Qual era o cuidado de Deus nesse quesito da adoração? Impedir que Israel imitasse as nações pagãs. Mais uma vez, se eles sustentassem a lei, jamais iriam adorar como seus vizinhos pagãos, porque eles não iam quebrar a lei, eles não iam praticar uma adoração que desagradaria a Deus. O Senhor novamente então estabeleceria uma diferença entre o seu povo e o mundo. Estabeleceria uma diferença entre os que o serviam e aqueles que não estavam muito interessados nisso. A pergunta é, não seria Deus sábio na maneira como estabeleceu esses mandamentos? Mas não aprendemos também com isso que, embora algumas dessas verdades aqui mencionadas na passagem tratem de coisas boas, corretas e santas, como por exemplo aquelas experimentadas no casamento, mas ainda assim existem coisas boas, corretas e santas que não são adequadas para a adoração? Laços de casamento que são totalmente inadequados na adoração do Deus vivo? Veja o que isso nos lembra, que quando nos preparamos para adorar a Deus, devemos ter o cuidado de fazer apenas o que Ele nos diz para fazer, porque há muitas coisas boas para o homem fazer na vida que não são adequadas para se fazer na adoração. Mas como é que o mundo pensa hoje? Tudo é possível. Quando a igreja imita o mundo, o que é que acontece? Tudo que fazemos de coração, na adoração para Deus, Ele vai aceitar. Deus vai dizer que não. Qual é o exemplo máximo que nós temos em Levítico 15? Deus diz assim para a gente, olha, existem coisas boas que vocês podem fazer no dia a dia, mas que vocês nunca podem fazer quando estiverem me adorando. Existem muitas coisas boas que vocês podem fazer, e eu me alegro que vocês façam, mas quando vocês estiverem me adorando, só façam aquilo que eu digo para vocês fazerem. Esta é a nossa quarta lição. Quinta e última lição. É a pergunta principal. O que é que esta passagem nos ensina sobre Jesus? É a última verdade que eu queria chamar a sua atenção. Eu queria apontar Levítico 15 para o nosso glorioso Salvador. Porque nós lemos hoje em nossa liturgia uma passagem no Novo Testamento que tem uma aplicação direta para Levítico 15. Vá para Marcos 5, mais uma vez, por favor. Marcos, capítulo 5, mostra alguns dos poderes de cura fenomenais e milagrosos do Senhor Jesus Cristo em ação. Ele vai ressuscitar uma menininha de 12 anos, ele vai libertar um homem gadareno que estava opresso por tanto tempo, por muito tempo, por uma legião de demônios. E vocês sabem que uma legião romana, aquela legião, aquele grupo de demônios denominado legião, estava se referindo à quantidade de demônios que estava naquela pessoa.
Uma legião romana possuía entre 5 a 6 mil soldados. Era um homem fortemente opresso. Quando ele vê a Cristo, aquela legião, na verdade, vê a Cristo, fica apavorada. A primeira coisa que faz, se prostra e adora quem manda. A turma fica brincando com Jesus, veja como é interessante. Uma legião de quase 6 mil demônios, não sabemos se eram 5 mil ou 6 mil, mas era muita gente, muito capeta. Quando vê a Cristo, se curva perante o rei. Impressionante. E aí, o que é que acontece? Quando o Senhor expulsa os demônios daquele pobre gadareno e restaura a sua sorte, ele vivia nos cemitérios, todo cortado, uma situação degradante. A população então fica assustada, porque vê aquele homem agora recuperado, mas Jesus deu um prejuízo grande para eles, né? Porque os demônios pediram para o Senhor expulsá-los e jogá-los nos porcos. E aí a manada de porcos precipita e morre, e eles expulsam Jesus. Mas aí, Jesus está atravessando para o outro lado, vejam no capítulo 5 a passagem, e um oficial da sinagoga chamado Jairo, ele foi até Jesus pedir para Jesus curar a sua filhinha, porque ela estava morrendo. E então Jesus diz: eu vou até lá, eu vou até a tua casa. E aí no caminho, para salvar aquela criança, aquela adolescente, né? O que é que acontece no versículo de número 25? Versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Isto aqui caía na categoria dos versículos 25 a 27 de Levítico 15. Vou lembrar para vocês: quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda. Lá em Levítico 15, isso se enquadra nesta categoria. Os versículos 25 a 27 de Marcos 5, melhor falando, se enquadram na categoria daquele fluxo de sangue que não parava. O que é que acontecia com a mulher que sofria desse fluxo de sangue? Ela ficava impedida, porque não passava de adorar a Deus. Continue a leitura de Marcos, capítulo 5. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Você percebe como faz sentido agora, lendo Levítico 15, o significado do que aquela mulher, ela acabou de fazer? Qualquer pessoa comum se tornaria impuro pelo simples toque daquela mulher. Ela, na verdade, estava impedida pela lei de Deus de fazer isso. Era crime. Porque ela tornaria outra pessoa impura cerimonialmente por conta de seu próprio problema. Ela jamais ousaria fazer isso, tocar em qualquer pessoa, uma pessoa comum. Mas o que é que acontece? Vejam a sequência. Ela toca a veste de Jesus porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal.
No antigo pacto, irmãos, essa impureza era contagiosa. Em que sentido? A pessoa ficava cerimonialmente impura. Poderia ser contraída na comunidade. Se ela tivesse contato com as pessoas, poderia excluí-la da presença de Deus. E Marcos 25 diz claramente que por 12 anos essa mulher não podia cultuar ao Senhor com o povo. Uma terrível miséria, uma grande desgraça. Mas o que foi que aconteceu? Ela encontra Jesus. Em meio à multidão que o comprimia e o apertava, ela toca na veste de Jesus, porque ela cria que se ao menos conseguisse tocar em suas vestes, ela ficaria curada. E aqui, irmãos, está a grande verdade do que o Senhor queria ensinar para o seu povo. Nós aprendemos quando estudamos Levítico 14, quem cura é Deus. Quem cura aquela mulher? Jesus. Logo, Jesus é Deus. Aquele contágio ou impureza que poderia se espalhar entre os homens comuns, agora se depararia com a própria santidade e justiça do Filho de Deus, e então ela experimentaria o verdadeiro contágio da graça. O que seria o seu contágio diante do poderoso contágio da graça de Cristo? Ela o toca, e agora o seu contágio imediatamente a cura. Isso chama a atenção do Senhor. Como ela recebeu essa cura. Ela não recebeu a cura porque tocou em suas vestes, mas ele vai dizer: a tua fé te salvou. Porque ela cria que poderia tocar naquele que, ao contagiá-la com a sua graça, imediatamente a purificaria. A sua fé, então, seria o dom dado por Deus, por onde o Senhor operaria purificação e cura, manifestas por Ele. E não seria, meus amados irmãos, nesta noite um maravilhoso lembrete da graça divina para nós? Se um homem deseja ser purificado, se um homem deseja ser santificado, declarado justo diante de Deus, a única maneira possível é crendo naquele que tem poder para purificar o homem de todos os seus pecados. A única maneira é através da fé em Jesus, e percebam, Levítico 15 nos ensina sobre isso também. O pecado nos afasta de Deus, mas a santidade e justiça do mediador nos reaproxima, nos reconcilia com Ele. Aquela mulher esperou 12 anos para desfrutar disso. Nesta noite é possível a você, não sei quantos anos você tem vivido sem Cristo, é possível, se você crê nele, que você saia daqui, nesta noite, purificado, liberto de seus pecados, salvo pela graça, mediante a fé. Essa é uma importante lição para nós como povo de Deus, porque derruba, faz cair por terra quaisquer arroubos de arrogância,
de vaidade, de orgulho da nossa parte. Quem somos nós, enquanto homens ou mulheres, para que pudéssemos comparecer na presença de Deus com mãos limpas e coração puro? Nem nós, nem os nossos filhos. Não temos poder. O caminho foi o mesmo. Um dia, o Senhor nos salvou, porque cremos nele. Semelhante àquela pobre mulher, nós cremos nele como se o tocássemos, desejando sermos curados, e ele nos curou. Das nossas mazelas, da nossa ignorância e cegueira espiritual, da nossa lepra, das nossas impurezas, para que pudéssemos ter acesso à presença de Deus. A grande maravilha do Evangelho em Levítico é que ninguém aqui, a começar de mim, pode se vangloriar de alguma coisa. Ninguém, absolutamente ninguém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esta passagem difícil. E nós te rogamos nesta noite que possas usá-la para a tua glória em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, a graça necessária para nunca esquecermos quem nos garante acesso à tua presença, quem nos mantém vivos em tua presença. Com que justiça e santidade nos apresentamos todo domingo diante de ti. Nós te louvamos por Jesus Cristo, o amado da nossa alma. Nós te louvamos pelo glorioso contágio da sua graça. Nos alcançou e nos transformou por completo. Que todos nesta noite saiam felizes por Cristo, por terem a Cristo como o seu Senhor e Salvador. Que ninguém saia nesta noite ao Senhor sem entregar a sua vida a Ele, pois não há salvação em nenhum outro, pois não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em nome de Jesus oramos. Amém.